saber que podemos continuar vivendo uma vida que Deus planejou para nós. Então, eles são gratos por você. Várias vezes, no dia seguinte à enchente, você e Melania estavam ao telefone comigo e quero agradecer por isso. Isso significou tudo para mim. Pude contar para muitas dessas pessoas que eu tinha conversado com você e que você disse: o que eles precisarem, Krish, vamos enviar e levar até lá para ajudar. E no domingo, quando as famílias estavam esperando em uma igreja para identificar os corpos de seus filhos, Franklin Graham e eu ligamos e oramos com as famílias e lemos algumas passagens da Bíblia com eles. E ele também foi incrível ao se disponibilizar para isso. Voltaremos lá em alguns dias e continuaremos fazendo tudo o que pudermos, mas este é um evento sem precedentes. Realmente é. Já houve tragédias como essa pelo país, mas cada uma é única em situações diferentes. Sabe, a resposta do governo federal, apoiando o Estado durante tudo isso, me deixa orgulhoso das pessoas que se prontificaram e vieram imediatamente. A guarda costeira, quando chegou, teve muita dificuldade até para conseguir pousar a aeronave. Eles tiveram que tentar várias vezes, por causa do tempo, para conseguir pousar e atuar. E acho que já ouvimos falar do nosso membro da guarda costeira que foi responsável por salvar mais de 165 pessoas, mas toda aquela equipe fez um trabalho incrível. E todos os socorristas que estavam lá fizeram um trabalho incrível. E eu sei que as pessoas já estão ficando cansadas agora, mas estão recebendo reforços e voluntários estão chegando. E eu só quero parabenizar o governador e sua equipe por serem líderes. E eles estão muito agradecidos por você permitir que eles tomem as decisões e gerenciem a resposta como deve ser. E então nós os apoiamos. Com os recursos do governo federal, já enviamos recursos financeiros para o Estado, assim como as subvenções em bloco de que você falou. Somos muito gratos por isso, Senhor. Nunca houve uma onda como essa, exceto no rompimento de uma barragem, porque essa foi quase uma onda que chegou a 9 metros de altura. Na verdade, até mais. Agora, com uma barragem, dá para entender, mas isso chegou quase naquela velocidade. Quando você vê uma barragem se romper, não é uma cena bonita. Destrói tudo. Tudo. E isso se formou tão rápido. Isso já aconteceu 2 ou 3 vezes ao longo dos anos, mas nunca nessa proporção. Mas conte a eles quando você encontrou as roupas da filha. Menininhas morreram. E eu meio que desabei lá dentro. Mas eu saí da cabana e um senhor estava ali parado e disse: aquele homem ali precisa de um abraço. Então eu fui até ele, o abracei e perguntei: você trabalha aqui? E ele disse: não, minha filhinha estava naquela cabana. E ele falou: e eu acabei de encontrar a melhor amiga dela há mais ou menos 1 hora e meia. Ela tinha falecido e ele simplesmente desabou. Então nós apenas nos abraçamos e conversamos sobre isso por provavelmente 1 hora. Mas aí tinha outro, o avô também estava lá procurando a neta dele. Havia um pai lá, de uma das monitoras. A monitora estava viva, mas estava lidando com o fato de que tinha segurado algumas dessas meninas e tentado mantê-las fora das águas da enchente. E acabou sendo atingida por alguma coisa e perdeu 2 das meninas, não conseguiu segurá-las. E iria viver o resto da vida pensando sobre aquele momento em que não conseguiu segurar essas meninas. Mas esses pais estavam recolhendo os pertences de seus filhos na lama e por todo o acampamento, colocando-os em sacolas. E então um dos pais disse: eu conhecia 50 dessas meninas aqui. Então eu sabia que aquele era o vestido dela. É o vestido da amiga da minha filha. Então ele estava pegando o vestido e colocando numa sacola para devolver aos pais dela. E foi assim, e então o diretor estava lá, consolando todo mundo que também tinha perdido o pai na noite anterior. E ele ainda estava lá. Eles estavam tentando ajudar todos esses pais que estavam de luto por seus filhos e tentando encontrá-los. Então, a força das pessoas é incrível. Uma das coisas que pedi naquele dia foi que todos tivessem acompanhantes ou conselheiros quando os pais chegassem. A partir daquele momento, quando eles entrassem no acampamento, que tivessem alguém com eles. Quando eles estão indo procurar os pertences dos filhos ou procurando por seus filhos.
Então, é muito emocionante, mas também simplesmente tão trágico. O relacionamento com o Texas e o governador tem sido obviamente muito bom comigo há anos, mas o relacionamento com o Texas e seus socorristas, e nós, com nossos socorristas e muitas outras pessoas. E trouxemos muitos helicópteros. Era perigoso. Muitos helicópteros profissionais resgataram muitas pessoas. Levá-los rapidamente. E o Texas também tinha alguns muito bons. Mas, olha, a resposta foi incrível. E o fato de termos nos dado tão bem, não sei, acho que isso nem é uma questão política, mas nos demos tão bem e foi tudo tão unido. Acho que muitas vidas foram salvas. Poderia ter sido tão ruim quanto foi, e você poderia ter perdido o dobro ou o triplo. Isso foi realmente horrível. Na sexta-feira, vou descer com a primeira-dama. Vamos fazer uma viagem e não queremos atrapalhar ninguém, porque é isso que acontece. O presidente vai e todo mundo fica em volta, focado. Não quero que ninguém foque na gente. Mas é possível que eles ainda tenham salvo alguém. Há muitas áreas, algumas grandes e provavelmente improváveis neste momento. Mas poderia haver isto. Eles estão pensando que pode haver uma possibilidade. Mas que situação trágica. Bom trabalho. E nos vemos na sexta-feira e encerramos o dia aqui.